Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Hoje, o episódio é muito especial e não falta a história, né? Impressionante. A gente está conversando um pouquinho antes de começar o podcast com o convidado e não falta história para ele. Impressionante. Mas vamos lá. Eu sou o Dr. Henrique Trajano Moraes Costa. Antes de começar o podcast, quero incentivar que você deixe seu like. Se você quiser e tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aí. Não se esqueça de nos seguir. E se você está ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelinhas lá no perfil do podcast. Estou aqui com a... Sou Marina Costa, psicóloga. E o convidado de hoje já me ajudou e ele nem sabia. Contei para ele hoje. Bem, e estamos aqui com... Olha, o Carlos Henrique Costa, cardiologista, pai do Henrique, pai da Marina. E eu estou encantado com o nosso convidado. Uma pessoa extremamente carismática, com histórias maravilhosas, transformadoras. Então, você fique conosco que o podcast hoje está imperdível. E hoje é para tirar aquela dúvida, né? Ah, mas será que eu posso começar já correndo? Será que a corrida é para mim? Vai tirar todas essas dúvidas, né? Hoje a gente está com o Roberto Timura, um incentivador de corrida, e pelo que ele está falando, ele já deu a volta ao mundo em quilometragem aí, só é de corrida de rua. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, obrigado pelo convite, né? Estar aqui é uma emoção grande, né? Obrigado, Henrique, obrigado, Marina, obrigado, Sr. Carlos. Estamos aqui para contar um pouco da vida, da história, né? Isso aqui. O Roberto, a história do meu pai com o Roberto já é de longa data, né, pai? É verdade, olha, muitos anos atrás eu estava iniciando na corrida e encontrei o Timura com esse perfil de incentivando a corrida. E interessante que a gente ia correndo, ele ia e voltava filmando, contando histórias, incentivando. Então foi assim que eu já me conectei com ele, com essa postura dele, uma postura de incentivar a corrida, de acolher as pessoas que estão começando e, sem dúvida nenhuma, é um exemplo, é uma inspiração para a gente. Pai, você acha que o Timura é o paciente que você pediu para Deus? Eu acho que o Timura, mas o Timura é esse exemplo de transformação. Eu acho que ele pode contar isso, porque essa história dele, do que ele era, como ele era, e essa transformação, e mais do que isso, ele não transformou só a vida dele, ele transformou a vida de muitas pessoas. Então o legado que o Timura está nos deixando é uma coisa extraordinária, mas começou por ele. A história começou por ele. Então, como você falou, é o paciente que o cardiologista gosta de ter mesmo, viu? Timura, então conta por quê que meu pai ficou tão impressionado com a sua história aí. Bom, vamos lá. A minha vida, né, começa lá em 2004, né? Um pouquinho antes, em 2003, quando eu estava no Natal de 2003, estava comemorando em família, né? E senti forte dor no peito, né? E aí a minha mãe pediu para que levasse o meu tio de volta, isso já era 11 horas da noite, para casa dele. Aí eu peguei o carro, estava levando e... claro, quem tem angina, né, a dor é insuportável, sentia que nem fosse uma facada no peito, mas assim mesmo eu estava levando meu tio, porque, né, eu tinha esse tio com muito carinho. Aí ele veio, mas assim, ele sentiu estranho, né, porque assim, normalmente eu não sou de ficar quieto. Aí eu fui, deixei ele lá, peguei e voltei, do jeito que voltei para casa, cruzei a casa, subi no meu quarto, deitei e fiquei. Aí a minha filha do meio, né, que é a Adriane, chegou assim, eu viu que eu subi, aí eu falei assim, pai, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu falei assim, filha, só quero ficar um pouco, quero tomar um banho, quero descansar, que tá doendo o peito. Aí eu falei assim, pai, levanta um pouquinho, só para me ver, levanta o braço, né, estica ela para ver como é que tá esse braço. Eu levantei, estiquei o braço como, acho que são básico, né? Aí o braço começou a formigar, aí eu falei assim, pai, melhor ir no médico, né? Falei, vamos para o pronto-socorro. Falei, não, pai, assim, eu quero ficar aqui e quero só descansar. Porque quando você tem esse tipo de coisa, você não vai para a consequência maior de falar, é o problema no coração. Você, assim, é difícil você aceitar que você tem algum problema no coração. É aquele dor do peito que daqui a pouco passa, né?
Aí eu fui e falei assim, tá ótimo, acho que vai passar. Mas isso durou praticamente a madrugada toda. Aí no dia seguinte mesmo, aí eu acabei indo para o hospital, fiz os exames tudo, aí constatou que eu tinha, né, que fazer a cirurgia de peito aberto, né? Aí ali o doutor Eliseu, na época lá do Soban, ele entrou já, fez a intervenção, já me internou. Eu falei assim, olha, virou para minha esposa e falou assim, o Itimura não tem alternativa, ou opera. Falei assim, mas minha esposa falou assim, mas ele pode morrer na mesa de cirurgia? Falei, pode morrer na mesa de cirurgia, mas também se não operar, vai morrer. Aí eu falei assim, bom, então não tinha muita alternativa. Aí acabou fazendo a cirurgia. Depois, muito tempo depois, faz pouco tempo, recebi o áudio, né, dele, não para mim, mas o áudio chegou para mim, ele contando para um dos pacientes lá de trás, né, assim, aí foi cruzando, o áudio acabou chegando, eu não sabia dessa história, mas ele falou assim que ele tinha recém-chegado em Jundiaí, e que quando ele começou a operar, ele viu a dificuldade, ele falou assim que tinha assim, muito obstáculo no coração. Aí eles falam que tinha feito 3 safenas, mais 2 artérias, não conheço muito o Dr. Carlos, mas ele falou assim que tinha feito mais 2 que eram de ramificação muito forte, muito grande, e que considerava também fosse como safena. Aí ele contou lá, falou assim, bom, são 5 safenas, ele fez a revascularização mamária. Aí falou assim, bom, agora eu acho que a vida está, né, encaminhado, coisa, né, eu acho que o mais perigo tinha passado. Eu falei assim, ótimo. Então eu falei assim, olha, eu estava feliz, né, por causa disso. Isso foi em 2004, aí 2004 para 2005, ainda continuava na vida mais sedentária, né, não conseguia fazer coisa, mas fazia minhas caminhadinhas de leve. Aí em 2005 acabei voltando para a cirurgia, porque uma das 5 safenas começou a obstruir, né? Aí colocou stent. Mas sentiu dor? Sentia dor, né? Já sabia que era dor no coração. Conseguia entender o que era a angina, né? E isso já começava a fazer parte da minha vida da angina. Aí foi a hora que falei para ele que estava sentindo, ele fez o cateterismo, aí descobriu que tinha que colocar o stent nessa artéria. Aí foi colocado o stent, 2006 passei muito bem, aí 2007 tive meu primeiro infarto, né? Assim, acordei de manhã com dor, aí ele foi pro hospital, aí o doutor Eliseu fez os exames e falou assim, olha, você teve primeiro infarto, né? Você teve infarto, não foi o primeiro, você teve infarto. Falei assim, mas os outros artérias estão preservadas e tal. Falei, tá bom. Aí voltei para casa, passei 2007, 2008 tive segundo infarto. Aí, só que nesse tempo, conversando com o doutor Eliseu, ele falou assim, olha, ele falou assim, o seu coração está muito comprometido. Né? Falou assim, a gente não tem muita alternativa. Falou assim, fazer nova cirurgia, falou assim, é complicado. Falou assim, então, falou assim, vamos tentar tratar você com medicação e ver se a gente cria nas artérias colaterais para você poder ter o coração funcionando. Aí eu falei assim, mas então começa a fazer caminhada. Aí eu falei assim, tá bom, começa a fazer caminhada. Aí comecei a fazer caminhada no quarteirão, saía de casa, dava uma volta no quarteirão, ia, voltava. Aí eu falei assim, pô, vou ter que aumentar isso, né? Eu falei assim, me fazia bem, mas ainda não tinha pecado a corrida, né? Aí eu comecei a ir pro Parque da Cidade. Aí eu falei assim, bom, vou caminhar no Parque da Cidade, eu ficava caminhando. Só que no Parque da Cidade é impossível, né? Já tem gente correndo ali, né, no parque, o parque é feito para isso. Aí vinha gente correndo, ia para lá, voltava, eu só olhando para eles e falei assim, calma, faz para o doutor Eliseu falou assim, que se eu caminhasse, criava artérias novas, vou correr. Porque se eu correr, acelera o processo, né? Falei assim, eu vou criar processo, correndo, crio o processo rapidinho. Aí eu fui, comecei a correr, aí eu toda feliz da vida, porque a princípio, né, essa regra, né, até hoje eu passo para quem começa a correr comigo, que a gente fica brincando de correr de poste em poste, né? Então o Parque da Cidade foi esse exemplo de
eu vou correr um poste, ando corro um poste, até foi aumentando até que eu consegui dar a volta no Parque da Cidade, feliz da vida quando dei a volta. Falei, doutor Eliseu, eu consegui correr no Parque da Cidade, assim, tal. Ele chegou e falou assim, você é louco, você vai me matar do coração. Eu falei assim, você não pode, porque o coração é que nem um motor de carro, você quanto mais se esforça, ele vai, né, vai exigir, ele pode até vir fundir o motor, né, tal. Aí eu falei assim, caramba, fiquei meio assustado na época, mas já tinha o gosto da corrida, né, eu falei assim, bom, agora, falei assim, vamos lá, eu fui até assim, não contava meia verdade, né, pro doutor. Aí eu comecei ia pro parque, corria assim, mas o meu objetivo era dar 2 voltas, corredor que é corredor não sossega, né, sempre vive de desafio. Aí eu falei assim, eu preciso dar 2 voltas nesse parque. A hora que eu consegui dar 2 voltas, que eu tinha completado 5 km, nossa, pra mim era alegria, né. Agora precisava a terceira volta. Aí comecei, na hora que eu completei 5, aí eu comecei a correr na esteira, né, ao mesmo tempo. A empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa multinacional, tinha academia para usar. E você podia usar na hora do almoço ou pós-serviço. E como eu gostava de fazer essa atividade física, eu deixava de almoçar e ia para a academia. E corria na esteira, ficava correndo na esteira. Gastava praticamente 1 hora do dia, do período do almoço, correndo na esteira. Aí o João Eduardo, que era o professor de lá, né, o personal trainer, me acompanhava. Aí isso eu comecei a correr em praticamente 2005, 2006, aí já estava correndo, né, por causa dos infartos, sabia que eu tinha que fazer o processo. Aí comecei a correr, aí eu já corria mais ou menos média de 10 km na esteira, né, porque o tempo era menor, então você conseguia correr na esteira os 10 km em 50 minutos. Almoço, né? Então era 50 minutos, tentava tirar os 10 km na esteira. E conseguia, porque a esteira era muito mais fácil, né, do que na rua. Aí eu comecei a correr na esteira, até que um dia o doutor, o João, né, o personal, virou para mim e falou assim, Timura, vamos correr na rua? Eu falei, não quero correr na rua, quero correr na esteira, porque eu achei fantástico correr na esteira, era muito mais gostoso, né? Eu falei, vamos para a rua, eu falei, não vou. Aí, 2007, no finalzinho de 2007, ele chegou para mim e falou assim, eu te inscrevi você na corrida. Eu falei, que corrida? Eu falei assim, na Tribuna de Santos. Eu falei, nossa, Tribuna de Santos, vou para 10 quilômetros. Aí eu falei, tá bom, primeira vez. Aí fomos para a Tribuna de Santos. Cheguei lá, comecei a correr, falei assim, foi a primeira corrida minha, ganhei, né, de presente do João. Aí ele foi correr. Eu fiz os 10 quilômetros em 1 hora cravado, foi 1:00:00, assim. Olha só. Eu achei fantástico, né, falei assim, nossa. Aí isso foi em 2008, 2009, quando eu estava indo para 2009, mas estava logo depois do infarto, tinha ido para a Tribuna. Aí eu falei assim, mas o coração já estava respondendo, eu já estava feliz da vida. Aí foi 2008 para 2009, a minha filha trabalhava na Nestlé e trabalhava na divisão da Purina. E a Purina estava fazendo uma corrida de pet, e então mesclava o pet com a corrida de rua. Eu falei, pai, você não quer correr, né, uma prova que a Nestlé está fazendo? A entidade, né, eu consigo de graça para você, né, de cortesia e tal. Eu falei, tá bom, eu aceito, fui. Catei, fui correr a Track and Field de Villa-Lobos. Fui lá, todo feliz da vida. Catei, fui correr, mas eu estava aprendendo uma outra lição. Na Tribuna, eu estava correndo, tomando muita água, né? Mas estava em Santos, calor. Eu falei assim, aí estava pesado. Falei assim, aí comecei a pensar, falei assim, bom, eu vou para Track and Field de São Paulo, falei assim, vou tomar pouca água e vou correr. Aí acho que eu consigo fazer um tempo menor. Mania de corredor de querer bater o RP. Eu falei, tomo pouca água, vou correr e vou chegar. Aí fui tomando pouca água, purava o posto de hidratação, fui purando e correndo para tomar um gole e correndo. A hora que eu cheguei na reta de chegada da Track and Field de Villa-Lobos, virei, comecei a ver assim, acho que faltavam uns 500 metros, sim, correndo. Olhei para o prédio, baixei a cabeça, falta pouco. Na segunda vez que eu olhei para o prédio, abaixei a cabeça, não vi mais nada. Só foi acordar assim, dentro da ambulância, vomitando. Eita. Foi aquele relance de olhar, falei assim, vomitar, apagar de novo. A hora que eu acordei na segunda vez, já estava no UTI do São Luís, assim, entubado e coisa. Aí ele falou assim, a minha filha estava num choro, porque assim, ela se sentiu culpada, né, de ter levado. Aí que eu conheci o Dr. Ricardo, que ele começou a cuidar. Aí ele foi, né, que começou a cuidar nessa etapa. Aí é onde eu tive o terceiro infarto. Aí que veio o diagnóstico do coração lesionado, né, tudo. Eu falei assim, seu coração tá
bem afetado, né? Então, não conheço o coração por completo, né? Eu tenho muito para aprender ainda, mas assim, eu sei como o meu coração funciona. Mas assim, foi a partir daí que eu comecei a entender o que eu precisava fazer para correr, né? Mas a vida E parou no terceiro. O infarto. O infarto Mas parou. Os quilômetros se acumularam. A gente tem um episódio que a gente gravou com meu pai, que ele explica certinho, mas eu queria que ele explicasse teu coração ali, teus artérias. Explica um pouquinho o que aconteceu com o coração do Itimura e a adaptação que teve, o que é uma colateral. Perfeito. Se você quiser pegar o modelo então, só para explicar. Primeiro, a questão do infarto, né? O que acontece com o infarto? O infarto é um entupimento total da coronária, ou acentuado, grave da coronária, que não consegue oferecer a quantidade de sangue necessária para o coração, para as demandas do coração. Então, vira só para o pessoal ver melhor. Vira. Assim vira. Ao contrário. Isso! Perfeito. Aê. Ok. Então aqui, olha, você vê a coronária normal, né, a artéria normal, aqui já depósito de colesterol e por fim ela totalmente entupida, obstruída. Nesse caso, então, é um infarto. Então não chega o oxigênio para o músculo cardíaco. E o Itimura falou da angina. O que é angina? Angina é a dor no peito, que é exatamente o sofrimento do coração que não está recebendo oxigênio no nível que ele precisa. Tem um modelo do coração ali, eu acho que é legal só para você mostrar o que é essa coronária, é a visão maior, né? Isso. Desses vasinhos vermelhos e a coronária, o nome coronária porque ele é como uma coroa em cima do coração, essa artéria que irriga o músculo cardíaco, que leva sangue para o músculo cardíaco. E como eu falei, se ele está obstruído, não vai receber sangue na quantidade suficiente. Bom, aí o Itimura falou da angina, que é a dor no peito. Por que dói? Dói porque falta oxigênio. Que está morrendo, célula. Ele está sofrendo. Ele está sofrendo. E se essa isquemia é prolongada, a célula pode morrer. E aí é necrose, é a morte celular, e aí tem a cicatriz do infarto. Agora, o que o Itimura falou que é fantástico é o papel da atividade física na proteção, aliás, na prevenção, para que esse depósito de colesterol, esse infarto não aconteça, mas na reabilitação e na formação de circulação colateral. Eu costumo explicar para os meus pacientes, é uma ponte natural que o Criador nos oferece quando você faz atividade física. É como se fosse quando a avenida é muito congestionada e eles criam uma marginal. Né? Perfeito. Uma marginalzinha ali que vai te levar daqui lá para frente sem passar pelo congestionamento. Então são novas vascularizações. Novas vascularizações que novos vasos vão sendo formados, estimulados pela atividade física. Um fator de risco importante no caso do Itimura é que ele teve os infartos relativamente jovem, né? Sim. Quantos anos você tinha no primeiro? Tava com 44. Uau. É jovem, né? E aí tem menos colaterais já, naturalmente. Né? Exatamente. E a gente tem visto isso, Itimura, pessoas cada vez mais jovens infartando. O paciente mais jovem que eu tive com infarto tinha 24 anos, mais novo do que vocês dois. E esse paciente, qual era o problema dele? Era colesterol muito alto. Então a gente sabe e reconhece os fatores de risco que levam ao entupimento da coronária. Então, colesterol alto, a hipertensão arterial, a diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, estresse, tudo isso são fatores de risco que ameaçam muito o coração e a gente precisa ter atenção nisso para prevenir primariamente, mas como aconteceu com o Itimura, já teve um infarto, aí a prevenção passa a ser secundária. Porque já aconteceu, né? Já aconteceu. E a gente não quer que aconteça o segundo ou o terceiro. E quer melhorar
a resposta do que já ocorreu, né? Imagina, no caso do Timur, ele teve mais de um infarto e ele consegue desempenhar todas as suas atividades habituais e ainda mais do que isso, ele corre. Então isso preserva toda a sua capacidade funcional. Mas ele também fez uma cirurgia de peito aberto, certo? Na cirurgia de peito aberto, o que é feito no coração aqui no modelo? Aqui no modelo, ele é feito a ponte de safena. O que é a ponte de safena? É a veia safena da perna, é colocada aqui na aorta e faz uma ponte depois da obstrução e vai irrigar, então, o coração, a parte de baixo, a parte distal do músculo cardíaco. Então, é como você explicou da avenida, é um caminho alternativo para o sangue, através da ponte, a ponte de mamária, a ponte safena, ponte da artéria radial. Hoje tem vários dispositivos. E a medicina, nesse sentido, evoluiu muito. Hoje tem o stent, que é uma molinha, e o Itimura já fez isso, uma mola que é colocado dentro da artéria aqui, e ela esmaga a obstrução, dilata o vaso sanguíneo, dando passagem para o sangue. E outro detalhe, os medicamentos tão importantes para o tratamento dessa condição. Tem medicamentos para facilitar a circulação, dilatar o vaso sanguíneo, evitar o depósito de colesterol na parede do vaso. Então, os medicamentos são muito importantes. Hoje nós temos um arsenal terapêutico enorme para tratar essa condição. Bom, e essa história já faz, então, uns 20 anos. Faz. Que você começou a correr. O que eu corri, sim, da primeira prova oficialmente, né, 2008 para cá, sim, né. Na verdade, assim, a corrida começou a fazer parte, sim, por causa da preocupação do coração, né. Não saberia, né, que eu ia virar corredora, assim, tão louco, né, por ela, mas eu acho que assim o que me assusta assim realmente ainda é o coração, justamente por causa da expectativa de vida que me tinha me dado, né, porque a hora que o doutor Eliseu viu a gravidade do meu coração, ele falou assim, e da sequência que estava indo, ele falou assim, olha, é de 5 a 10 anos, né. Eu falei assim, e quando deu em 2009, a hora que foi feito o último exame, ele como o doutor Carlos falou, ele já estava, o infarto já tinha necrosado uma parte do músculo, tinha parado o músculo da parte da. E isso o doutor Eliseu, o doutor Ricardo e o doutor Eliseu veio a confirmar depois que isso estava indo assim, que era meio que progressivo, né? Por mais que fizesse tratamento, estava causando problemas. Dessas 5 safenas, né, eu fui perdendo uma a uma, né? Se perguntar hoje, né, quem que me cuida hoje atualmente é o Dr. Raul, e o Dr. Raul, né, fez o último exame, né, isso foi em 2019, 2018, mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia, foi feito o exame. O Dr. Napoleão, né, o filho do Ligabó, né, ele fez o cateterismo aqui para mim. Ele viu e falou assim, olha, nem vou falar nada, você vai conversar com o seu médico, né? Aí o doutor Raul virou, falou assim, olha, vamos dar um tempo, porque o seu caso está na Unicamp. Eu virei e falei assim, olha, como na Unicamp? Foi parar na Unicamp. Falei assim, tá bom. Aí foi, a hora que ele voltou, depois contou as histórias, né, como diz, o caos lá da banca médica lá, que ele falou assim que a primeira coisa que eles falaram, assim, olha, Raul, fala para o seu paciente ficar quietinho na cama, né, não fazer nada, porque ele, né, não pode fazer esforço nenhum, né. Eu virei fazer, aí o Dr. Raul falou assim, como não fazer nada? Falou assim, eu estava prestes a viajar para os Estados Unidos, fazer o desafio do Pateta, né? Aí ele falou assim, eu falei, não pode ser. O desafio do Pateta, conta pra gente como é que é a história. O desafio do Pateta, ele é assim, eu faço 7 anos já, né? Assim, 7 vezes, não 7 anos, 7 vezes. O desafio do Pateta, você corre 5 na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado e 42 no domingo. Na Disney. Na Disney. Em Orlando, Estados Unidos. Então, assim, eu estava prestes a viajar. Aí o pessoal da banca do Unicamp falou assim, não acredito. Falei assim, ele abriu o Facebook lá, mostrou.
Eu falei assim, não pode ser. Eu falei assim, aí o Dr. Raul depois veio conversar, falou assim, eu não consigo saber como que seu coração funciona, porque a gente não consegue colocar equipamento em você e você correr. Eu falei assim, é impossível, não dá para fazer isso. Né? Aí eu falei assim, a única coisa... Tá batendo. Para mim era importante isso. Aí o Dr. Raul, até na época, ele falou assim, olha, a gente precisa te monitorar. Aí eu tive que comprar um relógio mais especial, num GPS especial, que ele comunicava com o celular como mandava as informações para ele e como é que estava, né? Porque ele acompanhava de longe, né? Então, quando estava na Disney, inclusive, na Disney, estava correndo ali, e eu parei na ESPN, porque era uma das paradas, né? Para tirar foto, tudo. Aí eu fiquei um pouquinho mais de tempo parado lá. A hora que eu parei, fiquei lá tirando foto com o pessoal, tudo assim. Aí o Dr. Raul virou e falou assim, começou a mandar mensagem em cima da outra, falou assim, tá tudo bem? Como que você tá? Você tá parado? Você não tá andando? Você não tá correndo? Aí só que a mensagem não vinha para mim, né? Porque eu tava assim... Tava no exterior, né? Tava assim. A hora que eu só saí da ESPN, que eu comecei a chegar no Epicote, que eu comecei a me pingar as mensagens, eu olhei e falei assim, Raul, tô vivo. Você quase me mata do coração aqui, que eu tava te acompanhando, que você ficou muito tempo parado, eu achei que você tinha tido problema. Eu falei, não, é que eu tava tirando foto do pessoal. Aí foi engraçado, mas é muito, assim, histórias. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, pai. A gente percebe que na medicina muita coisa tem mudado em relação à atividade física, né? Antes, o paciente ortopédico era aquele paciente que passou com o ortopedista, já era. Né? Se tem alguma coisa de coluna, vai ficar o resto da vida toda numa cama sentado. Isso tem mudado muito. Isso. Né? Até mesmo pós-operatório, hoje em dia, por exemplo, se você operar o ombro direito, a recomendação é que você continue a academia, depois de tirar os pontos, claro, para não abrir, mas do esquerdo. Porque isso vai fazer com que o ganho de massa muscular não se perca tanto, né? Massa muscular, porque sempre vai perder num processo de cirurgia. Na coluna, a mesma coisa. Hoje em dia, a gente teve aqui um dos primeiros episódios, foi com o Guita, né? Uhum. E ele fala que hoje em dia a recomendação é fazer, sim, atividade física, exercício específico para a coluna. E, por exemplo, eu aprendi na faculdade que quando tem lesão na coluna não pode fazer nada que vá ao peso, o vértice do peso vá na coluna, né? E ele já falou que isso já caiu por terra. Tem uma série de estudos que pode fazer, sim, peso axial, que se fala, né? Então, levantamento com peso axial ali. Não tem problema. Inclusive, a Raquel, que é uma fisioterapeuta lá do Instagram, né, que tá com câncer de mama, ela é corredora e ela tem postado sobre esse processo, né, e ela tem postado também estudos mostrando os benefícios da atividade física, da corrida durante o tratamento de câncer também. E aí eu quero saber, uma coisa que se tinha muito forte, paciente cardiopata pode, né, paciente com doença no coração, pode ou não pode correr? Aí a gente precisa diferenciar a questão da atividade física do esporte. O esporte é competitivo. Aí o esporte é desempenho. É a pessoa sempre superar marcas, recordes. E não é saúde, e aí necessariamente. O objetivo não é saúde. Atividade física é saúde. Atividade física é saúde. E aí, atividade física é saúde, eu uso sempre a frase do Arthur Ashe, que ele diz: comece onde você está, faça o que você pode, use o que você tem, mas coloque o seu corpo em movimento. E aí tem todos os benefícios da atividade física em todas as áreas. Então, para o coração, o Timur é a prova disso. Quer dizer, a ponte natural que foi estimulada a partir da atividade física. Que até pelo que ele falou, o coração dele continua doente, de certa forma, né? A doença ainda está instalada. Sim, e aí ele tem uma adaptação à atividade física. Então, esse é o benefício da atividade física. Né? Tem uma série de mecanismos até que a gente chama de condicionamento isquêmico. O coração dele acostumou a viver desse modo, ele se adaptou. E a atividade física é exatamente isso, a adaptação. Hoje a gente sabe da importância da atividade física para portadores de doenças reumatológicas, que pode até
a doença entrar em remissão através da atividade física. Então, dores articulares praticamente curadas através da atividade física. A importância da atividade física na saúde mental, ansiedade, depressão. Prevenção de Alzheimer. Prevenção de Alzheimer, exatamente, estudos comprovando. A Ângela... Doutora Irisina. Ela é famosa pela história da irisina, atividade muscular produzindo essa substância irisina que protege o cérebro. Então, olha quantas evidências científicas comprovadas que a atividade física traz benefício. A gente tem que lembrar que o sedentarismo é um fator de risco e de morte, não apenas para doença cardiovascular, mas para inúmeras outras condições. E eu acho que é importante também compartilhar um pouco das adaptações que foram necessárias, então, para você. Você mencionou do relógio, né? Um relógio que monitora um pouco melhor. Antes você tinha falado do anjo. Como que é isso? Então, o anjo a câmera estava desligada. Explica esse negócio do anjo. Quem que é esse? Quem é seu anjo? Quando eu comecei a correr, né? A partir de 2008, as corridas começaram a ficar mais frequentes na minha vida, né? Então, praticamente, assim, dentro do mês eu corria na provas oficiais, participava de 1, 2 provas no comecinho desses anos. Mas treinar era a rotina para mim. Correr para mim praticamente era todo dia, né? Fazia parte, corria, caminhava. E toda vez que eu ia para uma prova oficial, né? De cronometragem, com o número do peito, chip, e eu carregava minha esposa, né? Porque era a recomendação do meu médico que tivesse alguém da família acompanhando a minha aventura. Aí a minha esposa acompanhava. E quem corre, né, sabe que quem fica na linha da prova esperando não é fácil, é muito cansativo. Aí ela ficava assim mesmo, tinha todo o carinho de me acompanhar. Mas aí, onde eu trabalhava, era uma empresa multinacional e tinha o segurança que ficava ali, que eu cruzava com ele na portaria sempre, batia papo. Aí o Erivaldo chegou para mim um dia e falou assim: Timura, você corre? Eu falei: corro. Eu falei assim: nossa, eu queria te acompanhar, pode? Eu falei assim: vamos embora, vamos acompanhar. Aí começamos eu levava ele para a corrida. Né? Toda vez que ia para São Paulo, passava no caminho da casa dele, porque morava em Jundiaí, cruzava em São Paulo, ia para São Paulo correr e levava ele. Aí ele chegou para minha esposa e falou assim: Cristina, você não precisa mais acompanhar seu marido, porque eu vou te acompanhar o seu marido lá para correr, né? Eu vou acompanhar o Roberto e a gente vai para as corridas. Aí eu levava ele junto comigo e ele começou a se tornar meu anjo da guarda, né? Hoje eu falo que ele é meu irmãozinho, porque na corrida ele corria, buscava água, voltava. Era assim, para mim era o meu coelho, né? Corria, voltava, então esse era meu anjo da guarda, né? Das corridas. E aí não deixava você sem água, né? Não, sempre. Depois de 2009 que eu passei dificuldade por causa da água que eu não bebi, né? Uma das recomendações depois, que foi a causa, é que a falta de hidratação, ele engrossa o sangue. O sangue circula com mais dificuldade nas artérias, né? Que já estava doente ali, né? Já tinha problema e acabou me levando pro terceiro infarto, né? Então ele chegou nesse ponto. Então, a partir daí, o meu anjo da guarda me acompanhava para cima e para baixo nas corridas, né? Então, acho que a corrida, a gente foi sucessivamente crescendo dentro das corridas e, sim, a gente vai mudando os hábitos, né? Pela quantidade de corridas. E tem uma história emocionante envolvendo, então, a filha dele, né? Sim. O Erivaldo, né, quando eu estava correndo nas provas, uma das provas que a gente começou a correr, e a gente, né, eu não sabia, né, não conhecia a família, toda a família, conhecia ele, aí depois conhecia a esposa dele, aí um dia que ele estava correndo comigo assim, né, isso já tinha corrido praticamente 1 ano e meio, né, correndo junto, aí ele virou para mim e falou assim, Timur, eu queria correr com a minha filha. Ele falou assim, tá bom, vamos pegar sua filha, vamos correr, né? Para mim, o que veio na cabeça, filha normal e vamos correr. A hora que eu fui ver a filha dele tinha um problema cognitivo, não, assim, era matemática, tinha a parte mecânica que pudesse correr. E andava na cadeira de roda. E a hora que eu olhei a cadeira de roda, eu falei assim, não era para ser para corrida, né?
olhei assim, mas a gente tem aquele sexto sentido que fala assim, melhor não falar, fica quieto e aceita e vamos incentivar. Aí eu virei e falei assim, Erivaldo, falei assim, olha, falei assim, a gente vai dar um jeito, né? Falei assim, eu vou dar um jeito de levar sua filha para correr, a gente vai marcar uma corrida onde tiver o asfalto mais plano, né, lugar mais calminho, a gente vai levar a sua filha para correr. Aí ele falou assim, topou, e a gente foi, né, seguindo o projeto, né, que eu tinha na mente. Aí eu comecei a pensar, comecei a pesquisar na internet, começo atrás de como fazer uma cadeira de roda andar melhor na rua. Né? Aí eu comecei a pesquisar e encontrei na internet Dick Wright, né, que é um pai e filho. Né? O filho tem uma doença de esclerose avançada. Neurodegenerativa. Isso. Né? Aí o pai, com 50 anos, ele aprendeu a nadar, né, para levar o filho. Porque, eu não sei se vocês sabem dessa história dele, né? O pai, né, ele viu o filho assistindo uns Jogos Olímpicos e o filho super emocionado de ver os Jogos, né? Aí o pai pergunta para ele, fala assim, se ele queria participar de algum esporte. Aí ele fala assim que queria, né? Aí ele falou assim, tá. Aí a primeira coisa que ele pensou num triatlo, né? Mas ele não sabia nadar, né, o pai. Aí ele mudou, né, era só ele e o filho. Ele mudou para numa chácara, digamos assim, um sítio que tinha um lago. Ele empurrava, né, ele nadava com tronco, né, nas costas, simulando como fosse filho, e aprendeu a nadar. Aí, a partir daí, assim, a história dele é fantástica. Quem não viu, vale a pena, né? Tem o Meu Pai, Meu Herói, né, que é a história do filme dele, é fantástico. E a partir disso eu comecei a ver que eles tinham um triciclo especial para conduzir o filho. Eu olhei assim, copiei, né, tirei os prints das coisas, falei assim, olha, comecei a pesquisar quem é que faria um triciclo desse para mim. E eu corri em Jundiaí inteiro, né? Eu fui no Tico, fui em todas as lojas de bike daqui, né, para ver se tinha, né? E ninguém conseguia fazer um triciclo desse, até que um dia achei um rapaz lá de São José dos Campos, que era mecânico, soldador. Ele olhou e falou assim, eu falei, Timóteo, eu consigo montar um desse. Eu falei, tá bom, então você monta um para mim. E a gente foi atrás dela e tentar montar esse triciclo. Né, ele fez o triciclo, aí ele levantou o custo da mão de obra, das pessoas que estavam envolvidas. Aí ele falou assim, eu consigo montar esse triciclo, mas ele vai sair em torno de R$7.000. Eu falei, nossa, R$7.000? Falei assim, né, eu não tinha esse dinheiro, né, era assalariado também, mas a gente fez uma campanha de correr atrás do dinheiro, de levantar o dinheiro, e fomos lá até que a hora que estava com o valor de 4.000 e pouco reais, ele falou assim, olha, Fadinho, conseguiu o valor mais ou menos de 4.000, acho que não dava 4,5, mas eu tinha levantado o valor. Falei assim, olha, tenha paciência, a gente vai, né, chegar no valor e monta. Aí o Dinho, com toda a boa alma, ele virou e falou assim, Timura, falou assim, se você trazer ele aqui para São José dos Campos, fizer uma corrida aqui, a gente entregar esse triciclo aqui, eu te dou o triciclo, né, por esse valor, presente, né? Eu falei assim, tá bom. Aí eu fiquei, né, pensando em qual corrida que ia levar ele. Aí a gente conseguiu fazer escolher o Circuito Delta, lá em São José. A gente marcou tudo e a gente foi para lá, né? Assim, tinha um preparativo nos bastidores que a esposa e a filha não iriam, né? Mas eu já tinha preparado um táxi, eu já tinha preparado tudo para que pudesse pegar. Aí eu catei o Erivaldo, falei assim, Erivaldo, vamos para lá que você vai conhecer uns amigos meus de São José. Ele queria levar a filha, e eu falei que não dava para levar, porque, né, não cabia a cadeira de roda, e a gente, né, ia para lá, só eu e ele e a minha esposa, porque para São José ela queria passear, então eu acabei ocupando espaço justamente para não abrir espaço também. Colocou uma mala vazia ali só para ocupar, tá vendo? Ocupar espaço. Aí o Erivaldo, né, até aceitou, a gente fomos. Chegamos lá na arena da prova, estava ali, né, para entrega. Aí o Erivaldo queria encontrar com a turma, não deixei, segurei ele no palco embaixo. Aí eu subi no palco, eu comecei a agradecer. Aí eu perguntei para o Erivaldo o que ele estava fazendo ali.
ele não sabia, né? Falei para ele, falei assim, Edivaldo, você está aqui porque você tem um presente, né? Um presente meu e da turma daqui, né? Aí a gente acabou doando o triciclo lá para ele. Aí ele ficou super emocionado por receber, que sabia que uma hora ele ia correr com a filha, mas não sabia que ia ser naquele dia. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Edivaldo, vamos correr? E cadê sua filha? Eu falei assim, mas Edmura, minha filha não está aqui. A minha filha você largou lá, né? Falei assim, largou onde? Falei, largou na minha casa, né? Eles estão lá. Falei, não, mas como assim você não traz sua filha com triciclo aqui, né? Aí ele falou assim, não, mas não tá, né? Aí a esposa dele vinha com a filha empurrando na cadeira de roda normal. A hora que ele chegou perto, ele ficou super emocionado, né? Ver o triciclo do lado, ver a filha ali. A gente colocou a filha no triciclo, né? E a gente foi correr. Até meio que imprudente, porque a gente não sabia como que era protótipo, né, de tudo isso. Aí quebra no meio do caminho. Aí assim, não tinha capacete, não tinha cinto de segurança. Hoje os triciclos são muito mais avançados. Mas esse foi o primeiro também, Foi o primeiro, foi protótipo disso, né? Mas assim, a gente com todo cuidado, a gente tem, né, colocou no triciclo, o triciclo era muito bem montado, a gente colocou e começamos a empurrar. Aí era para fazer uma volta de 5 km. E só que ele estava tão emocionado que acabou fazendo 2 voltas, foi para os 10 quilômetros, né? Sim, então acho que a partir daí teve a mãe e a filha, né, também de São Paulo, que viu essa história, porque a notícia rodou. Aí a Cláudia e a Bia, né? A Cláudia é a mãe da Bia, que tem uma filha também com problemas de cognitivo também, não anda, assim, até anda com certa dificuldade mecânica, né? Viu a história, correu atrás da gente, viu também. A gente se encontrou numa das provas e ela estava com essa cadeira de roda também simples. A gente, né, ela entrou em contato com o Dinho, conseguiu o triciclo também para ela. E aí, a partir daí, a gente montou um grupo de pai e mãe cadeirantes, né? Que aí o Edivaldo não queria que colocasse o nome dele e dela, e a gente acabou colocando o nome da mãe e da filha, que era a Cláudia, e a Bia formou a equipe Crabia, né? E a gente começou, a partir daí, vieram outros pais que tinham cadeira de roda, né, que tinham filhos cadeirantes, que viu a história, que poderia participar, conduzindo o filho, filha, né, com deficiência, né, para meio dessa. E a gente começou a abrir espaço para PCDs participarem de prova de rua. E a partir daí a gente começou a crescer, né, dentro dela. A gente abriu porta para outras equipes, perna de aluguel, empresto minhas pernas, né, de cara ao vento, e assim foi surgindo outras equipes, né. Eu falo assim, às vezes a pessoa pergunta, né, fala, você não tem ciúmes disso? Se você ser pioneiro e você ter... Não tem problema nenhum, porque para mim não é questão de ser pioneiro, mas de você divulgar e a causa continuar, né. Eu acho que mais importante que as pessoas tenham consciência e que possa levar as pessoas para esporte. Vão surgindo adaptações melhores, sim, né? Sim. A troca de conhecimentos. Uhum. Por que eu estou comentando isso? Porque antes do coração, eu tive 2 problemas sérios antes disso, né? Tenho deficiência na mão, né? Por uma besteira louca que eu fiz na minha juventude. Essa história, deixa eu só entrar um pouquinho mais nesse assunto. Quando eu tinha 16 anos, eu desmontei várias bombinhas, na época que chamava bomba de 1000, desmontei, coloquei dentro do vidro e foi explodir na minha mão, né? Então tem uma deficiência na mão, né? E com 16 anos, a gente é muito novo e você não sabe a consequência disso, principalmente a parte psicológica, né? Uhum. Que você entra num trauma lá, assim, muito sério, e a partir daí eu fiquei no meu mundo fechado dentro de casa, eu não saía para canto nenhum. Uhum. Então, para mim, assim, de ter a deficiência na mão, eu me sentia que eu tivesse num mundo diferente dos outros, né? O normal para mim era ter 5 dedos, ter 2 olhos, né? Isso é um mundo normal. E a partir daquele momento eu já não tinha mais a mão completa. Então eu ficava assim, sendo que nem fosse uma pessoa estranha. Vamos lá, em outras palavras, eu achava que era um ET, né? Todo mundo olhava assim, todo mundo que olhava ficava olhando torto, né? Porque não era normal você achar uma pessoa com deficiência física ser normal, né? A pessoa, realmente, o ser humano foca o olho, né? Quando a pessoa não tem
padrão, né? Porque o padrão do ser humano é nós. Mas quando foge, os olhos se levam ao ponto que você está faltando. Aí eu comecei a me isolar do mundo. Aí eu senti isso na toda a minha adolescência, né? Até chegar aos 18 anos. A hora que eu completei 18 anos, que começou a mudar um pouco a minha vida e comecei a entender como que funcionava. Então, quando entrou a corrida de rua, que eu via a deficiência do Erivaldo, da Bia, eu achei assim, não é para ser esse mundo, né? Eu acho que essas pessoas, PCDs, merecem socializar. Aí eu comecei a batalhar para que as pessoas que eram PCDs participassem das corridas de rua e mostrar que eles estão vivos, eles merecem esse mundo, né? De divulgar, falar assim, olha, nós estamos aqui, apesar de faltar, mas somos normais, né? Outro grupo forte aqui em Jundiaí é o corredores com pessoas com deficiência visual, né? Que é o PEAMA, né? O PEAMA tem o deficiente, né? Tem bastante, acho que tem umas 4, 5 pessoas com deficiência visual, tem deficiência com PCDs, com deficiência física. Tem síndrome de Down também. Síndrome de Down tem. Eu já vi até aquela cadeira especial, né? De velocista. É o hand cycle, né? Depois tem outra história também. A história vai. As histórias não acabam. A história não acaba. Mas assim, aí a partir daí, os PCDs começaram a ganhar mais força. Visibilidade. Né? Aí a gente também começamos a ter mais triciclo, a gente começou a buscar tecnologia, a gente tinha oficina mecânica, pintores que começaram a fazer parceria com a gente, né? Soldadores, a gente corria, né? Tinha fornecedores de tubos, a gente foi criando, inclusive o Tico também fornecia a parte de bike, né? A parte de peças de bicicletas, e a gente foi montando o triciclo e doando. E a gente doou muito o triciclo aqui, eu acho que eu me lembro até me ausentar por causa da pandemia, acho que até a pandemia, acho que eu cheguei no doar, acho que quase que 20 triciclos e 2 hand cycle, né? Quando você falou hand cycle, eu lembro disso porque a Dani Nobile, hoje ela é para-atleta, né? Ela é uma das que é influenciadora no Insta, né? A Dani Nobile é fantástica, ela era corredora também, ela sofreu acidente de carro, teve problema na coluna, e ela ficou considerada como tetraplégica, e ela está batalhando para hoje, ela acho que não é considerada mais tetraplégica, porque ela é muito dedicada, ela faz fisioterapia, e ela, né, assim, é fantástico, e ela queria começar a entrar no mundo do esporte, ela começou, aí um dia a gente estava na corrida, ela estava com cadeira de roda, né, que ela conseguia mexer com uma mão e outra não, aí ela queria participar, a gente não sabia o que fazer, aí a gente pegou uma guarda-chuva, porque estava chovendo, pegamos o guarda-chuva e encaixamos nas costas do banco dela e começamos a empurrar, que nem fosse um guia, né, a gente empurrou ela por um trecho, ela falou assim, né, porque só que o guarda-chuva pegava bem no cóccix dela. E ela falou assim, olha, tá doendo, mas foi emocionante. Mas ela queria, né, muito mais, né? Participar. Aí um dia uma amiga fotógrafa falou assim, Timura, a gente está pensando em dar um hand cycle, será que a gente consegue? Eu falei assim, olha, vamos tentar, né? Aí chegamos no hand cycle, né? Eu falei assim, pro Dinho, você consegue montar um hand cycle? Eu falei assim, é complexo, mas dá. Eu falei assim, Dinho, então é um desafio para você monta um hand cycle para mim. Aí a gente falou assim, quanto que custa? Isso custava, acho que para cima de 15 mil. Eu falei assim, onde é que a gente vai arrumar os 15 mil? Né? Eu falei assim, aí essa fotógrafa olhou para mim, falou assim, Timura, eu tô te colocando porque se você não for você, a gente não consegue nada. Eu falei assim, meu Deus, cada enrosco que me colocam. Aí eu cheguei, catei, formei um grupo dentro do WhatsApp, fui conversando com um, conversando com o outro, foi encaixando, foi coisa de meia hora, a gente conseguiu os 15 mil. Nossa. Assim, fantástico, a gente conseguiu, Fadinho, pode fazer que tá pronto. Aí a gente foi, a entrega foi na USP, cheguei lá pra Dani, falei, Dani, vem pra cá na USP, a gente vai correr à noite, ela veio, falei assim, trouxemos ela, falei assim, dá uma olhada, experimenta. Ela olhou, viu o hand cycle lá, colocamos ela no hand cycle, ajustou, damos uma volta com o hand cycle,
sim, óbvio, tinha muito ajuste para fazer, que a gente sabe que tem que adaptar a pessoa certinho, né? Mas foi adaptando, foi ajustando. Hoje ela tem todos os equipamentos, ela corre, treina, está nos Estados Unidos, está em Orlando, né? Participa de jogos ali, e ela é palestrante, né? Assim, aí uma vez que a gente cruzou um dia, cheguei para ela, falei assim, foi abraçar ela, falei, oi Dani, tudo bem? Falei assim, deixa eu dar um abraço, né? Ela estava sentada na cadeira, ela só levantou, ergueu a mão, falou assim, falei assim, com você, falei assim, eu preciso cumprimentar de outra maneira. Ela ficou de pé, né? Que ela tinha acho que uns 1 minuto e pouco que ela conseguia sustentar o corpo, ficou de pé, falou assim, eu tenho que te abraçar em pé, que legal, não sentado. Eu falei assim, então assim, eu falo que tem histórias que você vai puxando, vem um em cima da outra. Então assim, histórias que vem vindo e assim, acho que a minha vida foi feita de emoções, então eu começo a saber que a minha vida não é bater o RP, mas de ajudar outras pessoas, né? E a partir daí, assim, a gente ajuda quem eu consigo, né? Então, isso vai para as corridas de rua. Hoje em dia, a gente move tanta gente, né, Carlos? Isso mesmo. Olha, que histórias fantásticas, né? E que coração bondoso do Itimura. Impressionante, emocionante essa história da reverência que essa corredora prestou a ele, a superação dela de ficar em pé, e a gente tem que, de fato, reverenciar tudo isso que você tem feito, Itimura. E eu lembro, inclusive, de uma corrida da São Silvestre, acho que foi a minha segunda corrida, que eu estava subindo a Brigadeiro, já bastante cansado, inclusive, e na pior parte, né? Na pior parte da corrida, e eu ouvi uma voz dizendo, Dr. Carlos. Quando eu virei, era uma paciente, a Paola Petrin, que hoje vive lá em Nova York, junto com o Itimura. Aí eu parei, fui lá abraçá-los, e isso está marcado na minha memória, né? E o Itimura estava exatamente empurrando um veículo desse com uma pessoa com deficiência. Então, essas histórias do Itimura é, de fato, extremamente inspiradora. E hoje, o RP do Itimura, que é o recorde pessoal, é de pessoas que ele traz para caminhar ao lado. Seja eles caminhando com as próprias pernas, sendo as pernas das pessoas, sendo os olhos das pessoas, sendo esse desejo de viver, de compartilhar, de caminhar ao lado. E aí eu queria que ele contasse um pouquinho também disso. Como é que você faz hoje, né? Como que as pessoas podem começar a correr, você que acompanha, você caminha ao lado dessas pessoas, mesmo pessoas que não são corredoras ainda, como é que é essa história para chegar até você e começar a atividade física? Bom, a minha história, né, com a corrida, a gente vinha, né, que a gente estava comentando de São José dos Campos, eu corria lá, treinava lá com eles. Então eu viajava final de semana, ia para São José dos Campos, cortava 150 km para ir, para correr com eles, porque eu tenho um carinho enorme pelo grupo de lá, né? E aí um dia, né, o Rony, que é o responsável pelo grupo do Face Runner, virou fazer, Timura, mas você veio de Jundiaí para cá, e por que não tem uma equipe em Jundiaí lá, né? Aí eu virei e falei assim, é porque eu lá não acho corredores, né? Eu falei assim, como não? Eu falei assim, tem aqui em São José, por que não pode ter em Jundiaí? Aí um dia que estava conversando, eu falei, porque Jundiaí é mais difícil e tal. Aí tinha uns amigos conversando com a gente, daqui a pouco ele falou assim, calma, Itimura, você é de Jundiaí? Eu falei, sou de Jundiaí. Eu falei assim, mas você é de Jundiaí? Eu falei, eu também sou de Jundiaí. Aí eu encontrei com o Jean, né? Um amigo meu também, muito amigo, né? Ele chegou e falou assim, não, mas a gente vamos encontrar, vamos bater papo. Aí a gente se encontramos aqui, batendo papo com ele, conversando. Aí eu falei assim, vamos montar um grupo, coisa e tal. Aí eu falei assim, aí acabamos montando o grupo, né? Isso foi em 20 de janeiro de 2011, onde a gente fez o primeiro treino na 9 de julho. A gente estava em 4 pessoas, né? Estava eu e os 3 amigos dele. Aí a gente falou assim, vamos subir a 9. A 9 em 2011 não tinha nem Jundiaí Shopping, rodoviária não existia, né? A 9 de julho estava começando a ser entregue, né?
E a gente subiu a 9 de julho. Ali acho que a gente fez uma volta de 4,5 km, porque nem 5 não dava certo. A gente fez a volta, voltou, chegamos na praça, ali perto do Corsato Veículo, né, que hoje é a Praça Monsenhor Arthur Rich. A gente parou lá e não tinha cerca, não tinha nada, era puro matagal ali. Paramos lá e catamos, vamos registrar a nossa foto, na primeira foto do grupo e tal. Registramos, aí passou um rapaz lá, com boa vontade, tirou a foto. Aí depois, no treino anterior, após disso, ele também já veio participar, já comecei a fazer a parte. E a coisa foi crescendo, né? De 2011 para cá. E a gente vinha treinando, o grupo, eu falo assim, o grupo do né? A gente fala grupo do Running Jundiaí, mas eu acho que a gente não define bem como grupo, nem equipe, nem assessoria, porque não sou formado também em educação física, eu sou apaixonado pela corrida, tá? Então, assim, a hora que a gente começou a montar, eu falo que o Running Jundiaí surgiu como grande comunidade de corredores apaixonados pelo esporte, pelo que faz, de correr, a arte de correr. E a gente começamos a correr, né, isso, e deixava claro. E o Jean, né, que é o criador do nome do grupo, foi crescendo, a gente cresceu junto, né, ao longo dos anos, mas chegou numa parte do ano que a vida teve que tirar ele do grupo, porque ele tinha que seguir a vida particular dele, né? Então ele teve que sair, aí o pessoal foi saindo, e o grupo em si, vamos denominar como grupo, né? Mas o grupo foi mudando ao longo dos anos. Tanta gente se passaram de 2011 até o 2025 que nós estamos hoje. Passaram tanta gente, ele entra e sai, mas a gente fala assim, ainda não perde a essência do grupo, né? Da comunidade do Running Jundiaí. Porque o que a gente fala assim, eu tive uma experiência não tão boa, né? Quanto a você reunir as pessoas, se o digamos assim, o organizador ou não, a pessoa que te recebe não tem um conceito formado disso. Fui convidado para participar de um treino, né? E ele chegou, tinha muita gente. A gente chegamos no grupo, aí ele falou assim, vem correr com a gente. Eu conhecia o rapaz que me convidou, sim, é muito amigo, eu gosto muito dele, né? Mas não vou citar o nome para não comprometer o restante da turma, mas ele chegou, chamou, aí fui lá participar, e nesse dia que eu estava ali, tinha várias pessoas no grupo, devia ter umas 150, 180 pessoas no grupo, nesse treinão, e a gente foi lá. Só que, a hora que eu cheguei nesse treino, tinha muitas panelas, digamos assim, grupinhos formados, né? Sim. Antes fala de panela, mas muitos grupinhos formados. E era difícil de você chegar e entrar. Aí eu falei assim, não é assim que eu quero a minha comunidade, eu não quero isso. O Running Jundiaí não foi criado para ser panela, foi feito para abraçar. Então, a primeira coisa que foi denominada, assim, que a gente traçou, missão, visão e valores do grupo, é que ele tinha que acolher as pessoas novas, né? Chegar no grupo acolhendo, como fosse já da família, para que a pessoa se sentisse acolhida, para que ele pudesse voltar, né? Que é difícil, né, para a pessoa chegar num grupo que não conhece muita gente, um esporte novo, que ela não é boa, ela fica com medo de ficar para trás, né? Então, e aí isso é muito legal que você faz no seu grupo, é de voltar buscando as pessoas, né? Sim. Então ele não deixa de fazer o treino dele, mas depois no final você volta e vai buscando as pessoas que ficaram para trás, está começando. É porque justamente a essência disso é para você mostrar que as pessoas novas são importantes. Isso. Porque o que acontece? As pessoas que evoluíram, que estão buscando já o recorde pessoal ou já correm, né, num ritmo bom, eu não preciso correr atrás deles, porque eles já aprenderam a correr. Qual a peça mais principal da pessoa poder continuar? É apoiar esses que estão começando, né? Porque as pessoas que estão começando não sabem correr, não sabem o que é uma corrida, não sabem o que é esse mundo do esporte. Aí a primeira coisa que eu faço quando a pessoa vem, fala assim, não sabe correr? Vem caminhar, vem andar comigo, né? Porque o importante é começar a se mexer o corpo. A hora que você começa a sair do sedentarismo, sair do sofá, fala assim, você já ganhou o seu dia saindo do sofá, está aqui comigo. Você está aqui, você já ganhou o seu dia. Por quê? Você deixou muita gente para trás. Né? O fato de estar aqui para caminhar,
nossa, assim, você já mudou sua vida. Então, o pior treino é muito melhor do que o não treino, né? Justamente, né? Então, a hora que a pessoa vem, eu falo assim, ó, não sabe correr? Ótimo, vamos caminhar. Então, pego as pessoas, começo a caminhar com ela, aí eu falo assim, o pessoal que está na minha frente, vai embora, porque se eu chegar, vou empurrar, né? Deixa eu chegar que eu empurro. Aí eu pego as pessoas que estão começando, a gente começa a ensinar a maneira de correr, porque ao longo desses anos a gente aprende todas as técnicas, né, de treinamento, de corrida. Eu falo assim, olha, respirar, aí vem o assunto da respiração, sabe, doutor Carlos? Eu falo assim, um dia eu estava correndo na praia, eu já volto para o treino, estava correndo na praia, né, que era circuito das praias, eu estava correndo, e você corre 5 km na areia e 5 km no asfalto, eu estava correndo, eu já estava no meu 7º, 8º quilômetro, e cansado, e estava assim, encurvado para frente, né, de cabeça baixa, tentando correr. Aí passou uma senhora, deu um tapa nas minhas costas, falou assim, acerta esse corpo. Sabe aquele susto de acertar o corpo? Falou assim, respira. Falei, eu estou respirando. Falei, não. Falei assim, aprende a respirar. Falei assim, como aprende a respirar? Na tocada do seu pé. Eu falei assim, começa a contar. Falei, conta lá. 1, 2, 3, 4. Falei, cada tocada do pé, você conta. 1, 2, 3, 4. Falei, tá bom. Aí eu comecei. Falei assim, pra que serve isso? Eu falei assim, daqui a pouco você vai entender. Vai contando. Falei assim, tá contando? Falei, tô. Agora você vai fazer o seguinte para mim. 1, 2, você puxa o ar. Eu falei assim, então puxa o ar. 1, 2, 3, 4, você solta o ar. Eu falei assim, aí ela entrou na regra, que eu até explico pro pessoal, falou assim, 1, 2, você puxa o ar por onde for mais fácil, nariz ou boca. Aí a regra daquele que puxa pelo nariz, solta pela boca, falou assim, aqui você foi para água abaixo. Falou assim, puxa por onde for mais fácil. Seu corpo precisa de oxigenação. Então, não tente respirar pelo nariz só. Falou assim, se é mais fácil nariz e boca, puxa pelos dois. Se é pela boca, puxa pela boca. Mas puxa 2 vezes confortavelmente e solta o ar no 3 e 4. Mas quando for soltar ar no 3 e 4, o 4 você tem que soltar todo o ar do pulmão para você não doer do lado. Aí eu falo assim, isso vai te oxigenar seu corpo, você vai encaixar a sua respiração e você vai retomar a sua corrida. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. A hora que eu fui, daqui a pouco eu estava do lado dela, minha recuperação já estava igual. Daqui a pouco eu fui embora, deixei ela para trás e terminei a corrida. Olha só. A hora que eu cruzei a linha assim, voltei para ela, falei assim, eu vim agradecer pela dica disso, eu aprendi, eu falei assim, me fez bem, é isso que eu passo para todo mundo que corre comigo. Porque a pessoa, quando ele vem correr, não respira certo, né? Ela vem ofegante, a emoção de correr é tanta que a pessoa não respira direito. Aí eu falei, você começa a ensinar. A hora que ensina essa técnica de respirar trotando, né? A pessoa muda. Mas a primeira coisa que eu faço é assim, vamos caminhar. Daqui a pouco eu falo assim, você já corre? Não. Então vamos correr esse quarteirão. Eu deixo a pessoa, primeiro, à vontade de saber como é que ela corre. Então ela corre do jeito dela. Eu deixo, sabe assim, para ela sentir como que é. A hora que ela sente que é a coisa, eu falo assim, agora ensino a técnica de respiração. Aí eu falo assim, agora no outro quarteirão você vai correr respirando do jeito que eu ensinei. Aí ela percebe os 2 momentos dela e como que é a nova. Aí ela sabe que muda. Aí ela fala, nossa, aí ela começa a aprender a correr respirando melhor nessas condições que eu ensino. Aí eu falo que o momento do nosso esporte, né, assim, de atividade física, eu falo que a gente tem 4 maneiras, né, depois o Dr. Carlos pode corrigir se o caso for. Eu falo que, para mim, eu tenho 4 momentos de sair do mundo de sedentarismo. Uma é andar, sair do sofá, acho que andar já é o primeiro passo. Depois tem a caminhada, né, que é você locomove do ponto A ao ponto B num ritmo sem parada, você vai. Isso é caminhada para mim. Eu falo assim, outra é corrida. Eu falo assim, correr cansa, machuca, dói. Eu falo assim, não é isso que eu quero. Eu falo assim, então o que vocês fazem de terça e quinta? Trote. A gente trota. Então a gente não é nem caminhada e nem corrida, tá no meio. Você vai num ritmo bom, você vai respirando e você aproveita todo o ambiente do local, né? Falo assim, a 9 de julho, para mim, terça e quinta, falo assim, você corre no mesmo lugar? Não, terça e quinta, para mim, cada dia que eu vou lá, ele é um ambiente diferente. O trajeto é o mesmo, mas o ambiente é diferente. A situação é diferente. Então, para mim, toda terça ou toda quinta é um dia novo para mim. Corro na 9 desde 2011? Corro.
Mas para mim, cada dia que vou lá é um momento diferente, né? Então você fala assim, pessoal, vem caminhar, vem andar primeiro comigo, depois que a hora que trotar, aprender o segredo do trote, aí vocês vão embora. Fala assim, aí o pessoal vem. E aí ao longo desses 2011, nossa, passou tanta gente. E tem histórias, porque tem gente que, né, contando algumas delas, teve uma amiga também, né, hoje todas elas são amigas, mas ela veio com diabetes, que ela corria com porta-óculos e tinha seringa de insulina. Ela corria e aplicava. Eu virei e falei assim, mas o que é isso? Vai ser insulina, porque tem hora que eu preciso. Foi assim, ela começou a correr terça e quinta, daqui a pouco ela falou assim, Timura, você pode correr comigo de segunda e quarta e sexta, quando não tá? Falei, mas só comigo? Falei, vou. Aí eu comecei a correr segunda, quarta e sexta, com ela, terça e quinta com o grupo. Aí passou-se praticamente 2 meses e pouco, ela já não estava mais usando o insulina. Eu virei e falei, nossa, assim, e foi. Aí depois, uma outra que até falo que a Joyce é uma amiga nossa, ela veio, ela bem obesa, né? E começou a correr, e daqui a pouco ela estava correndo assim, correu um quarteirão, ela não conseguia, parava, andava. Eu falei assim, vamos, Joyce, vamos. Eu falei assim, nossa, eu não consigo correr. Eu falei assim, vamos embora, que você consegue. Aí foi estimulando ela. Aí, isso acho que foi em 2000, assim, no meados de 2000, entre 2010, 15 para 20, por aí, ela foi, e depois de um tempo, ela virou triatleta. Olha só. Ela nada, pedala e corre. Olha. Aí chegou para mim e falou assim, Timur, você tem que aprender a nadar. Eu falei assim, tenho medo de nadar, tenho pavor de nadar. Né? Eu sofri trauma quando era infância, você não tem. Eu falei, não, você tem que aprender a nadar. Aí, com 60 anos, 61, entrei no mundo da natação. Aí vem outra história também, que aí, baseado no Dick Rick Wright, veio a vontade de fazer triatlo. Aí eu comecei a falar assim, nossa, preciso fazer o triatlo, mas eu não sei nadar. Era medo de vencer a água e para entrar no mundo do triatlo. Mas a Joyce foi uma das pessoas que me levou para a natação. Hoje você está nadando? Eu nado. Assim, não nado com tanta frequência, mas aprendi a nadar. Graças ao professor ali que me deu, assim, é um filho para mim. Ele ensinou com todo carinho. Ele é o meu anjo da guarda, né? Mesmo que ele falou assim, Timura, vamos nadar. Falei assim, me levou para o mar. Fiz meus 500 metros, primeiros 500 metros no mar. Tenho medo, porque eu acho que parar no meio do mar eu afundo que nem a âncora, mas ele foi do meu lado, né? Ele acompanha sempre. Aí aprendi a nadar os 500 metros, depois ele me levou para 1000 metros e fui para o meu primeiro triatlo em Santos. Fiz o Troféu Brasil para nadar o short, que eles chamam de 750 de nado, 20 de bike e 5 de corrida. Aí eu falei assim, vamos? Eu falei assim, bom, eu tô voltando. E junto nesse triatlo tinha 11 meninas que não nadaram, não pedalaram, não corriam. Eu falei assim, Timura, se você vai entrar nessa aventura, eu quero ir junto. Eu falei, tá bom, então começa a aprender a nadar. Aí todas elas aprenderam a nadar comigo e todas elas vão fazer o Troféu Brasil. Olha só. Que legal. E uma coisa legal, assim, né, que eu falei que o Timura me ajudou sem ele nem saber. Eu já tinha ouvido falar o nome dele, porque meu pai já tinha comentado sobre você algumas vezes, então eu sabia que tinha esse nome aí. E aí, na segunda vez que eu fui fazer uma corrida oficial de rua, eu ainda me considero iniciante, porque eu fico nos 5 quilômetros, mas era a segunda, então, com bastante dificuldade, era um dia que tava quente, tava sol, e eu lá trotando e caminhando, né? E quando você vai mais devagar, você fica até com medo de, ixi, gente, vai acabar a corrida e eu ainda tô aqui, né? e você vai ficando pra trás mesmo, né? Naturalmente. E o Itimura tava lá acompanhando 2 pessoas e nesse esquema, né? Do trotinho, caminha, aí ele chamando a atenção pra respiração. E eu ouvindo, né? Ele nem sabia, mas eu tava ali no meio ouvindo. E eu respirando, vamos, então agora vamos. Aí cansei, deixa eu andar um pouquinho. E aí ele foi me ajudando com essa questão da respiração. O fôlego para mim é muito difícil continuar correndo, mas foi interessante. Aí eu li na camiseta, né? Eu falei, então agora eu conheci o Itimura. Mas é interessante, né? Como que depois de
tantos infartos, destravou uma chavinha aí. Você não era, antes você não era ligado assim a esporte? Não, era sedentário. Cheguei a pesar 117 quilos. Ex-fumante. Fumava mesmo, assim. Comecei a gente tinha esse mania besta de fumar na juventude, né? E então comecei a fumar muito cedo. E eu só fui parar depois que eu tive minha filha mais velha, né? Quando ela nasceu e tinha problema de bronquite. Aí o médico viu mas eu fumava antes dessa. No carro, na casa, eu fumava. Aí o médico chegou para mim e falou assim, olha, ou você para de fumar ou você vai matar sua filha. Aí eu peguei assim e falei assim, caramba, vou ter que parar. Aí eu peguei, tinha comprado, não era nem um maço, era um pacote de cigarro. Tirei o maço, tirei um cigarro lá de dentro, fumei até metade. Eu falei assim, apaguei, coloquei o cigarro de volta no maço, coloquei o pacote, coloquei em cima do guarda-roupa, onde eu pudesse olhar da minha cama para o pacote. Eu falei assim, a partir de agora eu vou parar. Falei assim, esse negócio de reduz o processo de redução gradual, né? Eu falei assim, para mim não tinha isso na cabeça. Para mim tinha que ser muito, sim, rápido. Eu falei assim, eu vou vencer você olhando para você. Você não vai me vencer. Deixei o cigarro lá e comecei. Você entra na abstinência, né? Porque você bate o olho assim e fala assim, caramba, aí você sonha com isso. Eu cheguei a sonhar que eu estava na rua catando bituca de cigarro, acendendo um e apagando o outro. A hora que eu acordei assim, falei, nossa, graças a Deus é um sonho. O pacote continua lá. O primeiro mês foi difícil. O segundo mês já era mais suportável. A partir do terceiro mês, eu vi que não ia mais fumar. Peguei o pacote e falei assim, agora eu te venci. Catei o cigarro e dei embora. Eu falei assim, nunca mais. Tem que fazer esse corte para mandar para o paciente, que o paciente falou assim, não, doutor, quero parar, tal. Ah, legal, e aí, quantos cigarros você tem lá? Ele falou, tem 4, né? Eu falei, então 4 maços, é um paciente que fuma bastante, né? Então 4 dias você para. Agora você não compra mais. Não, doutor, tem 4 pacotes lá. Não é 4 cigarros, não é 4 maços, são 4 pacotes. Então tá bom. Ele quer, mas não está na fase ainda de ação, né? Aí eu falei, não, doutor, eu vou fumar todos esses pacotes, tal, não, tudo bem, depois a gente volta a conversar. Vou fazer esse corte, vou mandar para ele. Então deixa lá os 4 pacotes, vai ficar olhando para ele só. Porque na verdade eu acho que para tudo, né, na nossa vida, eu acho que a pessoa tem que ser tem que ter determinação. Você sabe, para mim, assim, o fato de entrar na corrida de rua, para mim também foi, eu falei assim, olha, eu vou vencer o coração. Vamos lá, eu falei assim, eu corro. Se você perguntar para mim, falar assim, né, eu tenho 2 amigos que sofreram um infarto, tudo. Inclusive, um deles infartou no treino da corrida. Né? No meio da corrida, a gente foi fazer massagem cardíaca ali. Ele teve 7 paradas cardíacas, né, no todo. Mas, assim, tem amigos que moram... Tá vivo? Tá vivo, então graças a Deus. Tem o Luiz, mora em Garanhuns. Tem um amigo meu que mora em Ramírez, que mora em Paraguai. Eles também são infartados, né? Ele viu minha história no Insta. Ele falou assim, Timura, você corre desse jeito? Eu falei, corro. Eu falei assim, o que eu faço? Eu falei, primeiro de tudo, acompanha seu médico. Tenha o cardiologista na mão, né, do lado, do seu lado. Mas ele tem que ser muito amigo, explica o caso, mas entra para esse mundo de uma forma mais... gradual, né? e o médico te acompanhando, né? Isso que é importante. Aí eles começaram. Hoje todos eles estão caminhando, correndo, não, mas eles caminham com mais frequência tudo. Já saíram do sedentarismo. Acho que isso que é mais importante, né, Maria? Eu acho assim, que nem esse que teve parada cardíaca aqui na avenida, era uma quinta-feira. Eu estava correndo, nesse dia só estávamos em 5 pessoas. A gente subiu, né, desceu, você estava em frente ao tênis clube, ali, na 9 de... É o lugar mais gostoso, que eu acho bonito ali. Ele estava chegando assim, o Adão virou e falou assim, Timura, eu vou na frente, porque era descida, falou assim, eu te espero na praça. Aí eu falei, tá bom. Só que eu estava acompanhando uma amiga minha que estava na corrida, estava começando a correr também. Aí eu falei assim, vamos, Roberta, vamos ali que a gente vai chegando devagarzinho, vamos caminhar, trotar. Aí eu fui ritmando ela e acompanhando ela.
E a hora que eu vi, assim, estava no McDonald's, praticamente, eles estavam já na praça do tênis clube. Quando eu vejo gente caindo, a hora que eu caí, você fala assim, caramba, não é normal. Aí eu dei um tiro, né, atrás dele, assim, parei, aí o Adão estava caído lá, estava convulsionando. Aí eu peguei e falei assim, deixa de lado ali, que ele estava... Aí a hora que eu vi, ele parou de respirar, ficou roxo, virei do lado, falei assim, aí começou uma massagem cardíaca, aí voltou a respirar, aí começou a convulsionar, vira de lado para ele respirar, e foi, aí parava de novo, voltava, massagem cardíaca. Ficamos lá, brigando, na nossa mão ele teve 5 paradas cardíacas. E assim, mas eu sabia fazer, assim, a gente sabe, quem estava ali do lado, graças a Deus, tanto eu como as pessoas que estavam lá, sabia fazer a ressuscitação, massagem cardíaca. Uma, porque a empresa que eu trabalhava, a gente fazia parte da equipe de CIPA, né? Da CIPA. E a gente passava por esse treinamento. E como eu tinha problema cardíaco, então eles, como diz, convidaram para ser, e eu passei para todos os ensinamentos disso. Então, isso foi importante para mim, para poder salvar a vida dele. E quando ele conseguimos ressuscitar, trazer, depois de um mês, ele veio para Jundiaí de volta. Sim, já tinha feito 2 safinas, revascularização mamária. Ele chegou para mim e falou assim, veio, cumprimentou tudo. Ele agradeceu, né, pela vida que ele tinha. Eu falei assim, nós estamos no mesmo anjo da morte, né? Falei assim, o anjo da morte está bebendo, a gente está aqui, né? Falei assim, vamos continuar que ela fique bebendo lá. E a gente vai continuar nessa luta da corrida. Então, ele mora em Pato Branco. E o Adão assim, ele vira, assim, quando dá tempo, ele manda mensagem, fala assim, Timura, eu tô vivo, viu? Fala, tá ótimo, então continua correndo aí. Oi, Timura, e você tem um stent no coração. E esse stent te rendeu um prêmio, né? Sim. Quando foi colocado o stent da Medtronic, a Medtronic todo ano, até 2015, né, hoje, infelizmente, esse processo acabou, mas foi até 2015, 2014, ele tinha histórias de pessoas cardíacas ou que tinha algum equipamento, né, no coração, se tornasse o Global Heroes. E a história ia para eles avaliavam a história de cada um e depois publicava isso, e isso levava para São Paulo, Minneapolis, São Paulo, para participar da maratona, porque eles queriam mostrar para o mundo que mesmo você tendo problema no coração, tendo válvula, tendo o stent, você conseguiria fazer atividade física. Então, como eu tinha stent, aí eles pediram para contei a história do que eu tinha passado no processo até 2014, né, desses anos ali. Aí eles me convidaram, eu fui para lá, fui sorteado entre 5 brasileiros, estava no meio dela, né? Eu tive esse privilégio de ir receber prêmios, receber a participação da corrida em Minneapolis, né? Uma cidade fria, muita neve, mas assim, é uma outra sensação de correr no tempo frio, né? A gente fala que no frio, né, acho que dói mais o peito, né? Aí a minha preocupação era isso, mas a equipe da Medtronic, eles são muito cuidadosos, né? A hora que eu cheguei lá... Essa deve ser uma das corridas mais seguras do mundo, né? Sim. A hora que eu cheguei lá, né, até achei assim, eu fiquei emocionado por causa disso. Recebi uma bolsa, né, deles mesmo, com roupas especiais para inverno, sabe? Colete, segunda pele, né, manguito, a camiseta, né? Então, assim, eles pensam nisso, né, para te manter a parte do tórax muito bem protegido e aquecido. E a tenda deles, assim, eu tinha menos 7 graus na rua, né? Mas na tenda deles era de 29 para 30 graus. É quente. Né? Então era quente. Então a tenda deles era muito especiais para nós. Então a gente só saía de lá quando era largada. Largava, então ele falou assim, pessoal, vai 5 minutos para largada. Aí tirava a gente, ia para a largada e começamos a correr. Mas aí eles sabiam que a gente, ao longo do tempo, você ia tirando coisas que aquecem, né? E eu, para mim, correndo, eu sou uma bica. Parece que anda uma nuvem, né, de chuva, porque eu chego encharcado, né? 2 quilômetros é suficiente para mim estar molhado. Mas
Aí eles tomaram esse cuidado, tudo, a gente corremos, tudo, e fizemos, assim, acho que eu fiz uma das melhores maratonas da minha vida, foi lá em Minneapolis também, né? De todas que eu corri, eu acho que a Minneapolis faz uma parte dela, né? Tem um carinho pelo Minneapolis, não tanto quanto a da Disney, mas a Minneapolis tem esse carinho de fazer ela. E Timuri, já foram quantas maratonas? Eu tenho 15 maratonas e um 53 que é chamado de Ultra. Um Ultra? Ultra. Olha. O Ultra é assim, a empresa, ele dá um dia de folga no seu aniversário, né? Nesse dia ele fala assim, ó, você pode ficar em casa. Aí eu tava lá, falei assim, bom, já tinha corrido acho que uns 8 maratonas, eu falei assim, acho que eu quero correr 53 anos, 53 quilômetros. Eu falei assim, caía numa segunda-feira. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei e falei assim, coloquei na rede social, falei assim, eu vou correr 53 km na segunda-feira. Aí algumas pessoas falam assim, 53? Por que 53? Vou fazer 53 anos, vou correr 53. Na segunda-feira, eu falei, Aí o Jean virou e falou assim, Ishimura, falou assim, se você correr no domingo, eu te acompanho. Eu falei assim, tá bom. Correr na segunda, correr no domingo, vamos correr no domingo. Tá bom. Aí fomos lá. Aí tava eu e o Jean batendo papo, conversando assim, faz 53 anos, aí a gente vinha, porque eu faço aniversário 7 de abril, né? Aí, aí dia 6 de abril, vamos para 53. Aí conversando ao longo do comecinho do ano, estava preparando, daqui a pouco começou a vir gente que queria saber como que era. Aí tinha uma amiga minha que mora em São Paulo, e falou assim, você vai fazer 53 km? Boa. Falei, posso participar? Pode, vamos embora. Aí foi entrando. Só que aí eu achava que não ia ter tanta gente assim. Aí a gente chegou no domingo de manhã, acordei, falei assim, a hora que eu cheguei na 9 de julho, na praça, onde eu falo que aquela praça para mim é a minha casa, né? Uhum. Cheguei lá, a hora que eu chego na praça lotada de gente. Tinha umas 150, 180 pessoas, mais ou menos por aí, a praça lotada. Tinha gente de Campinas, gente de São Paulo, gente da região toda. Eu olhei e falei assim, aí eu falei assim, mas como assim, né? Falei, tudo isso. Falei, o pessoal veio correr com você. Eu falei assim, caramba, falei assim, vamos embora. Juntamos o pessoal e saímos, né? Aí eu falei assim, eu tinha que rodar 9 de julho. 53 km de Jundiaí é difícil, né? Não é fácil de você achar. Aí eu falei assim, bom, vamos, né? Para quem conhece ali, tem a Luiz Latorre, que vai até a Ferivel, aquele trecho da praça até a Ferivel dá 5, da praça até a Maraty, cruzando no meio da feira, ida e volta dá 10. E a 9 de julho, você indo até a rodoviária, não tinha a parte da ponte ainda, a ponte não existia, você as voltas na frente da rodoviária descesse, dava 8 quilômetros. Então daria 3 voltas embaixo, 45, mais a 9 de julho dá 8, dava 53. Eu falei, bom, vamos lá da Ferivel primeiro para aquecer, que era mais plano, sobe a 9, tira a 9 de uma vez, que a gente acaba com a subida, desce e só fica embaixo. Aí começamos, rodando. E também é subida, né? A ferroviária. A ferroviária tem um trecho, é subida. Principalmente quem vem perto da Expressa hoje, né? É meia subidinha que engana bem, né? Nossa! Engana bem. E a gente foi lá, fez as 3 voltas ali, a hora que começamos 6 horas da manhã, a hora que deu 12:30, mais ou menos, a gente estava terminando os 53 quilômetros. E terminaram quantas pessoas com você? Olha, os 53 quilômetros comigo, acho que terminou umas 12 pessoas. Acho que umas 150 com certeza. Mas o que é mais gostoso de saber dessa história, tinha gente que só corria 5 quilômetros, estava fazendo 10, 12. Tinha gente que fazia só 10, estava no 18, 20. Então, muita gente, desses 53 quilômetros, dessas, acho que umas 15, de 13 a 15 pessoas, nunca tinha corrido uma maratona. Nunca. E foi fazer 53 comigo. Mas é pela força do ambiente, de estar junto, de você estar lá batendo papo, conversando. O que a gente estava mais fazendo, inclusive a Carol, né, que fez a matéria toda do programa Fôlego do Gustavo Maia, infelizmente ela já está no céu, né, porque ela faleceu por causa do câncer. Aí ela fez a matéria, né, e ela me acompanhou o tempo todo, batendo papo, conversando. E a gente corria assim, praticamente em bloco, e batendo papo, conversando, trocando ideias. E assim, a corrida foi assim, muito gostosa. Né? A gente terminou no 53, num ritmo, assim, num ambiente, de hora que você cruza a linha, estava lá todo aquele grupo lá esperando para chegar e a gente cruzar. E aí tinha camiseta feita especial para o evento, tinha feito medalha do 53.
Eu falei assim, nossa, foi assim, para mim foi uma corrida à parte, e eu falei assim, é oficial? Para mim foi oficial, é uma ultra para mim, né, fazer os 53 quilômetros. Foi... E essa foi a maior distância que você já fez? Eu falo que acho que foi, porque teve uma outra vez que eu corri com a Fernanda no Ibirapuera. Ela chegou para mim e falou assim, Timura, vem correr comigo aqui. Eu falei assim, vou. Eu falei assim, vem aqui pro Ibira que a gente vai correr aqui. Aí eu falei assim, que hora que abre? 5 horas da manhã. Aí eu vou sair de Jundiaí, né? Ela louca, o corredor é louco, né? Você não tem horário, acorda cedo e vai. Chegamos lá no Ibirapuera, entrei, abri o portão 5 horas da manhã, estacionei o carro. Falei, Fernanda, onde você tá? Falei, tô aqui. Aí eu encontrei com ela, mas foi assim, era coisa de 10 minutos, já tava junto. Aí eu falei assim, vamos correr? Vamos. Ficamos correndo. 5 e pouco da manhã começamos a correr. E bate-papo, conversando, porque na época a gente estava falando sobre Disney, sobre tudo, né, porque ela foi comigo para Disney também, estava batendo papo sobre Disney, sobre o que era, né, das corridas, e a gente ainda não tinha feito 53 quilômetros, mas a gente estava comentando sobre 53, a gente correndo lá na coisa. Aí daqui a pouco, a hora que eu vejo assim, parava, tomava, corria, daqui a pouco a gente olhou assim e falou assim, nossa, sol na cabeça, né? Falei assim, caramba, eu olhei para você e falei, sol lá a pique. Eu falei assim, caramba, que horas são? Não tinha levado relógio, não tinha levado nada. Nesse dia, estava tudo no carro. Aí eu falei assim, aí a Fernanda falou assim, vamos parar no quiosque, vamos perguntar lá no planetário. Eu falei, que horas são? 12:30. Eu falei, o quê? 12:30? Falei assim, nós estamos correndo 5h30. Eu falei assim, nem sei a que distância que nós corremos, mas foi 5h30 de corrida no Ibirapuera. Então, assim, eu acredito que devo ter corrido mais ou menos alguma coisa assim, né? Muito ali dentro. Muito ali dentro. Então, e só um comentário, acho que de uma história que ele contou sobre a importância de saber os primeiros socorros, né? Salvou a vida de uma pessoa e é um conhecimento necessário para a população, né? Sim, sem dúvida, eu acho que BLS, né? Isso, foi importante o seu relato, salvou a vida, literalmente salvou a vida dessa pessoa. E recentemente surgiu um estudo do American College of Cardiology mostrando que o número de paradas cardíacas em competições de longa distância, meia maratona e maratona, tem aumentado. Tem aumentado em parte porque aumentou o número de participantes. Sim. Então isso tem se difundido muito. E aí aumenta, né? E aumenta também a incidência. Mas um dado interessante desse estudo, aumentou a porcentagem de sobrevida na parada cardíaca, mostrando que o primeiro atendimento na corrida é muito importante para salvar o paciente. E aí, como você testemunhou aqui, a compressão torácica é de fundamental importância. Salva vidas mesmo. Nesse sentido, quanto mais cedo você iniciar essa compressão torácica, maior a chance de sobrevivência. Então, não tenha dúvida que... E esse conhecimento, como é importante difundirmos e treinarmos a população, inclusive crianças, que podem salvar vidas de pessoas, de familiares, fazendo essa compressão torácica no caso de uma parada cardíaca. Porém, é importante a gente falar disso também, que o treinamento do BLS é importante, né? Porque não é só uma compressão. Isso. Fazer essa compressão de qualquer jeito também não vai ser efetivo. Então, o BLS é o suporte básico de vida, né? Que enfatiza exatamente a técnica adequada, correta da compressão torácica. Então, a gente já fez esse tipo de treinamento lá na nossa clínica. As empresas às vezes têm esse tipo de treinamento. Na minha faculdade eu tive... Na primeira semana de aula, a gente teve esse treinamento, podia ir lá na frente no boneco, fazer. Isso. Então, se tiver oportunidade, faça e busque, né? Eu também tenho visto, só sobre isso, assim, um relato de mães que estão aprendendo a fazer e que salvam a vida do bebê de um engasgo, que é comum, né? E como é que você desengasga um bebê, tem o jeito certo? Então, buscar esse tipo de informação é importante. Porque eu acho que fazer esse tipo de manobra, né? Eu acho que é importante, não para salvar a vida de terceiro, acho que, é importantíssimo, mas corre risco também na família, né? Sim, imagina acontecer isso dentro de casa e você não saber fazer, né? Então, aprender isso, acho que é de suma importância, né?
pensando no geral, tanto para a família, para você, né, poder salvar uma vida de casa, né, de família, assim como de amigos, né, mais próximos, né? Então, acho que isso é importante. Salvar uma vida, acho que é muito importante, né? Mudar a vida de uma pessoa já vai estar valendo a pena, né? Sem dúvida. E você salva a vida de muita gente. Não foi só esse, né? Não, muita gente. O recorde pessoal é de... A cada dia ele tem salvado vidas, inspirado pessoas. Então, de fato, carismático e que episódio maravilhoso que nós tivemos hoje. Acho que já... Timur, tem mais alguma coisa que você gostaria de conversar? Olha, sim, histórias tem, né? Mas assim, o que eu acho que deixo de mensagem, né? Que as pessoas continuem praticando atividade física. Sair do sedentarismo, acho que é muito importante. Tomar esse primeiro passo de mudança, eu acho que é muito importante, sabe? Assim, se você não consegue sair sozinho, busca pessoas que te motivam a sair dela, né? Eu acho que é importante sair, eu acho que correr em grupo te ajuda muito. Fazer atividade física em grupo, eu acho que ajuda muito. Assim, se você tem medo, tem receio, pega uma amiga, vai para academia, vai fazer, sabe, se mexa. Né? Eu vejo, por exemplo, meu pai desafiou a correr essa meia maratona. Estou nesse projeto aí, vamos correr no dia 2 de novembro. Mas não é o que me dá mais prazer. 5 quilômetros, putz, para mim tá ótimo, mas o que me dá prazer, por exemplo, é o jiu-jitsu. Eu gosto muito, sou apaixonado. Então, não adianta também a pessoa... porque tá todo mundo correndo, eu vou correr. É ótimo começar a incentivar, mas veja também... Teste novos esportes, né? Veja o que te dá mais prazer, né? Sim. Algum esporte deve te dar prazer. Eu acho que nesse sentido, encontre a sua paixão. E claro, alguma modalidade, alguma atividade física é necessário para você sair do sedentarismo. Mas, como o Itimura falou, vai acompanhado, convide alguém, motive alguém, isso vai ser importante para você conseguir sair da zona de conforto, sair do sedentarismo. Sabe, fazer judô, sabe, futebol, sabe, o fato de se movimentar, eu acho que é muito importante, né? Vai tá fazendo bem para si mesmo, né? Eu acho que certeza. A gente vê, pelo menos em casa, né? Eu vejo a minha filha que não corria nada e hoje está indo para a maratona dela, né? Acho que eu fico emocionado, né? Porque a gente fala que é pai hidratação, né? Pai suporte. Então a gente vê uma filha, né? Eu acho que emoção, né, cara? Sim. Ver filho e filha fazendo esporte, conquistando o desafio dela. Para mim é fantástico, não tem preço que pague, sabe assim? Então continue fazendo atividade física, né, que eu acho que é mais importante, né? Se mexa. Né? E às vezes a sua atividade física inspira outras pessoas que estão ao seu redor, né? Acho que nesse sentido o que é mais legal é ver a família cuidando da saúde junto, que no fim é isso que a gente tem, né? A gente não consegue comprar saúde, mas a gente consegue desenvolver a saúde. Sim. Afinal de contas, dessa terra não leva nada, né? Nem roupa que a gente veste não consegue levar, né? Então, o que a gente leva é emoção, né? Sentimentos, né? O legado. Pessoas, né? Agora a gente fala que sentimento, a gente tem, infelizmente, tem os sentimentos ruins e bons, mas basta você escolher, né? O que você quer escolher? Eu tô o tempo todo procurando o lado bom das coisas, né? Sempre tentando enxergar o copo sempre meio cheio do que meio vazio, né? Sim. Isso acho que é mais importante, né? Sim. Isso, exatamente. Hoje nós tivemos, na minha opinião, uma aula, um ensinamento, né, de transformação de vida. Então, desde a questão do trauma que gerou uma sequela física, emocional, e depois a questão da doença. Então, o Itimura, ele transforma a dor em amor. Em estender a mão e abrir o coração. Que coração bondoso, que privilégio ter o Itimura na nossa família. E olha, Itimura, parabéns, viu? Parabéns. Você, sem dúvida nenhuma, nos deixa aqui um legado de sermos melhores a cada dia, contando as histórias, influenciando pessoas, né? Eu sempre digo que a história, ela inspira, motiva e transforma. E você
com a sua história, esse exemplo de inspiração, motivação e transformação para a gente. Muito obrigado. Viu? Timura, e se as pessoas quiserem começar a correr, te encontrar, como que elas fazem? Terça e quinta na 9 de julho. Né? Aonde na 9 de julho? Lá na Praça Arthur Monsenhor Risse, fica do lado do Corsato, em frente à Polícia Civil. A gente está lá terça e quinta, né? A gente larga às 19 horas em ponto, mas eu tô lá desde as 18h15 e já tô lá na praça, né? É só chegar. Só chegar. Não precisa pagar nada, não tem cobrança nenhum, não tem mensalidade. O que a gente pede é boa vontade, né? Rosto feliz, né? Vem com um sorriso, que a gente vai lá e abraça, né? Acolhe e a gente vai fazer a nossa caminhada na rua, né? Divertindo. Eu acho que mais importante da atividade física é você divertir, né? Começando a divertir, você vai lá, brinca, né? Aprendendo a brincar de correr, né? Acho que essa que é mais importante. Perfeito. Bom, e no seu Instagram qual que é? Tá lá como Itimura Pace de Vida, né? Tá ali no Insta, tá no Facebook, é como Itimura Pace de Vida, né? Legal. Então, tá ali. Tem E é pace de vida mesmo, né? É pace de vida. Eu acho que é mais importante. O nome não foi criado por mim, mas me deram esse nome, adotei Ana, então eu tenho com todo carinho, então a frase ficou, Itimura Pace de Vida. O melhor pace. O melhor pace é o da vida. Beleza. Bem, então aqui, para encerrar, né? Suas considerações finais, Maria. Eu acho que o que a gente estava conversando um pouquinho ali, né, antes até de começar, é que a corrida, ela não precisa ser sobre a chegada, né? E às vezes a gente se apressa para chegar rápido, para chegar logo. Ela é sobre o caminho. Isso é na corrida, isso é na vida. Sim. Então, a vida não é só sobre a linha de chegada, não é só sobre resultado. É sobre como a gente vive ela, como a gente se diverte ao longo da vida, como a gente se diverte ao longo da corrida. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive aqui hoje. E como as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no Instagram como Marina Costa Psi. Dr. Carlos. Olha, ainda impactado aí com esse episódio de inclusão, de paixão à vida, né, de valorização da atividade física, da família, né? O Entre Costas aqui a gente trabalha muito isso, o Itimura é um exemplo sobre essa questão da valorização da família, e ele vai agregando, ele vai chamando das pessoas de uma filha, o anjo da guarda. Então é um privilégio mesmo ter o Itimura aqui conosco hoje. E as pessoas podem me encontrar nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, YouTube e o Facebook também, na Clínica Semos e na Clínica Amorata. Bem, eu acho que dá para ter Entre Costas com o Itimura 1, 2, 3. Muita história não contar, falta, né? Aí, com certeza faltaram muitas para ele contar hoje aqui, né? Bem, as pessoas que quiserem me encontrar, podem encontrar como Dr. Henrique Trajano, Dr. Henrique Trajano nas redes sociais. Atendo na Clínica Semos e na Amorata. E hoje, Roberto Itimura esteve Entre Costas. Muito bom. Obrigada. Show, hein? Obrigado. Sensacional. Obrigada.